Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Receituário de sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deem um hype. Se quiserem apoiar o nosso trabalho, podem fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição do vídeo. O tema de hoje é uma polêmica já envelhecida para os padrões da internet e não tão inédita, porque isso acontece com uma certa frequência. Mas eu decidi trazê-la aqui para o canal porque ela versa sobre alguns princípios fundamentais que devem nortear uma boa relação entre professor e aluno, entre discípulo e mestre, e entre pessoas que querem o bem uma da outra. Recentemente, uma influenciadora, num evento seu, uma mentoria, foi perguntada por uma aluna compradora o porquê alguém deveria escolher o produto daquela influenciadora em detrimento de outros produtos disponíveis no mercado. E ela reagiu com um tom bastante ríspido, quase que tratando a moça como uma cretina por haver feito essa pergunta, pelo fato de que ela seria a professora e esse era o fato mais importante. Verdadeiramente, quando você compra uma mentoria, de fato o que você adquire é a experiência daquela pessoa, o know-how daquele indivíduo, acreditando que por meio dessas lições, dessas doutrinas não escritas, você vai conseguir atingir um nível semelhante ou até superar aquela pessoa, que nem sempre é possível. E admitamos que nesse mundo do marketing é muito difícil um professor revelar todos os seus segredos, todos os seus truques, a ponto de criar um aluno capaz de se tornar um potencial concorrente. Eu acho muito difícil. De qualquer forma, existe em qualquer comprador de mentoria a esperança de se aproximar do seu professor, de se aproximar do seu mestre, de chegar ao mesmo nível de faturamento, de chegar ao mesmo patamar de importância. Paradoxalmente, se o professor atinge esse objetivo bem, ele cria o seu próprio inimigo, o seu próprio concorrente, o que conduz a uma situação complicada, a um dilema, porque se por um lado eu tenho uma mentoria boa, eu termino criando adversários. E se eu tenho uma mentoria ruim, eu não consigo atrair alunos. Então, quem trabalha com esse tipo de produto se vê sempre em uma bifurcação difícil, porque qualquer dos caminhos conduz a um final cujas consequências terão de ser administradas. Eu acredito que a primeira opção seja a mais honesta, e de fato, se você confia no seu trabalho, e se você acredita que a sua personalidade, que o seu carisma é maior do que o dos outros, mesmo que você ensine àquela pessoa todos os seus truques, ela não vai emular o seu jeito de dizer, o seu modo de se portar. Tudo isso vai permanecer com você, porque não é algo passível de transmissão. Evidentemente existem mecanismos, existem formas de superar essa falta de carisma, e hoje o que mais existe são criadores de conteúdo que não têm carisma, que carecem de qualquer simpatia, de qualquer personalidade, de qualquer oratória, e mesmo assim conseguem se tornar celebridade. Por meio de investimentos massivos, por meio de produção de conteúdo avassaladora, essas formas contornam esse problema. Porém, elas exigem também outras qualidades que nem sempre estão acompanhadas do carisma. Então, existem pessoas que são muito magnéticas, pessoas com as quais você sente muita vontade de conversar, só que elas não estão dispostas a produzir conteúdo aqui na internet. Elas não querem se expor e tomar a decisão de se afastar das redes sociais. O que em si não tem nada de questionável. A dinâmica das redes sociais traz muitas consequências negativas para a rotina, não só do ponto de vista psicológico, como também do ponto de vista social. Se você fica muito famoso, a sua privacidade diminui e você às vezes não pode sair à rua. Acontece com muitos influenciadores. Você se torna alguém de uma rotina extremamente restrita, quase um deus, uma aproximação até monástica. E é bem curioso, considerando que eu, semana passada, estava lendo o livro do Edgar Morin Lestat, e você percebe que a vida das estrelas é uma vida extremamente glamourizada, e é uma vida extremamente restrita, porque ela precisa obedecer a essa dinâmica de campos elíseos, de paraíso, de um acesso exclusivo, e você não consegue transitar por todos os ambientes.
Seja porque você não se sente mais confortável, seja porque o seu personagem o proíbe de transitar em determinadas localidades. Vejam que é uma vida extremamente confinada, você perde muito daquela espontaneidade de antes, e é uma reclamação frequente dos seguidores para alguns influenciadores de que eles teriam perdido a sua personalidade, teriam se tornado mecânicos, teriam se tornado simulacros do que eles um dia foram. E essa reclamação não carece de certo fundamento. De fato, muitos influenciadores sofrem com essa perda da espontaneidade, com essa perda de uma certa originalidade, porque eles estão submetidos a sempre essa dinâmica de repetir os mesmos padrões, de gravar os mesmos vídeos, de explicar as mesmas coisas, porque o público de seguidores se renova. Eles estão presos a esse ciclo que os restringe e que os torna quase sacerdotes de uma nova religião. De qualquer forma, essa dinâmica religiosa entre as pessoas famosas e os anônimos faz com que haja a necessidade de um distanciamento. E esse distanciamento pode se traduzir em uma excessiva benevolência, em uma atitude quase condescendente com relação à pessoa que acompanha o seu trabalho, e você se torna uma figura paterna, um conselheiro, um daimon, quase, daquele indivíduo, ou você se torna uma figura quase ciumenta, exclusivista, do mesmo modo que o Deus do Antigo Testamento, um Deus que não aceita que se adorem outros ídolos, senão ele mesmo. E essa atitude mosaica, essa atitude do Antigo Testamento, ela surge nesses influenciadores que não aceitam questionamento à figura deles. É claro que quando você lida com Deus, você lida com um período em que a idolatria é um perigo constante, essa atitude ciumenta tem a sua razão de ser. E me parece que na época do Antigo Testamento até havia, de fato, razões para isso. Agora, hoje em dia, e sobretudo quando um ser humano exige esse tipo de dedicação, nós deveríamos, no mínimo, arquear as nossas sobrancelhas, do mesmo modo que o técnico Carlo Ancelotti, e nos questionar se de fato vale a pena continuar seguindo o trabalho daquele indivíduo, daquele sujeito. Porque muitos influenciadores não merecem o nosso tempo, não merecem a nossa dedicação, e quase tudo que eles dizem já foi mais bem formulado em livros antigos, porém desconhecidos. Se você se der o trabalho de procurar por esses livros, você vai perceber que a maioria das pessoas, de fato, só não tem tempo ou disposição para se dedicar à leitura. No segundo caso, eu até entendo acompanhar um influenciador, acompanhar um professor, ter um mestre que o auxilie. Mas no primeiro caso, é sempre possível arranjar tempo, se você é uma pessoa de fato dedicada. Se o segundo fator da equação está presente, você consegue encontrar o primeiro sem muito problema. E de fato, hoje em dia, graças a Deus, existem muitos bons professores aqui na internet, pessoas generosas, pessoas gentis e pessoas que não escondem aquilo que sabem, não têm medo de mostrar a sua erudição, mesmo que isso custe a criação de um outro mercado, a criação de concorrentes, porque isso é uma consequência. E se aquela pessoa, futura concorrente, mostrar falta de caráter, o público vai reconhecer. E a personalidade do influenciador continua a força principal, a força motriz, sem a qual não é possível construir um trabalho duradouro. E essa personalidade que se expressa nas obras, que se expressa em qualquer manifestação, continua vencendo, apesar de tudo. E essas pessoas sem obra, elas vão passar. Elas não são tão importantes quanto pensam. De fato, se você conhece um influenciador assim, o melhor que você tem para fazer é simplesmente não convém mais silenciar, nem sequer oferecer a essa pessoa a divulgação que o ódio traz consigo. Lembre-se que amor e ódio aqui na internet têm o mesmo valor, porque no fim das contas todos eles servem para aumentar os números. A única resposta eficaz a qualquer manifestação de arrogância, de desonestidade, de canalice é o silêncio, é a indiferença.